A maioria das pessoas acha que liberdade financeira é difícil, uma coisa distante ou até quase impossível, mas a verdade é muito mais desconfortável, tá? Liberdade financeira é simples depois que você para de fazer certas coisas. Neste vídeo eu vou te mostrar exatamente o que você precisa cortar da sua vida para que o dinheiro finalmente comece a trabalhar a seu favor. Não é sobre ganhar na loteria, nem sobre ter um golpe de sorte, tá? É sobre parar de sabotar o próprio futuro. Se você assistir até o final, vai entender por que tanta gente ganha bem e continua presa, enquanto outros constroem liberdade com menos renda. Mas antes de nós continuarmos, se esse assunto realmente te interessa, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para assistir os próximos vídeos. Não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que esteja sempre lutando, mas que nunca tenha alcançado a liberdade financeira até agora. E, por favor, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, combinado? Bom, mas agora preste atenção, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar mesmo a sua vida financeira e até mesmo a sua vida como um todo. Mas primeiro você precisa entender que o seu problema não é o dinheiro, é a sua cabeça. A maioria das pessoas acredita que é a conta bancária que mantém alguém preso financeiramente. Se o saldo é baixo, o problema qual seria? Seria ganhar pouco. Se as contas apertam, a culpa seria da economia, do governo ou da falta de oportunidades. Mas tudo isso são apenas sintomas. A verdadeira raiz do problema está em outro lugar, na forma como a mente funciona diante do dinheiro. Olha só, existem pensamentos automáticos, decisões emocionais e hábitos invisíveis que sabotam qualquer tentativa de avanço real. Você pode ser até mesmo muito disciplinado a maior parte do tempo, pode economizar, planejar, cortar gastos desnecessários e até mesmo acompanhar dia a dia o seu orçamento e ainda assim todo esse esforço pode ser destruído por uma única decisão emocional. Uma compra por impulso, um gasto para impressionar alguém, uma recompensa mal colocada depois de uma semana difícil. A famosa frase "eu mereço isso" costuma aparecer exatamente nos momentos mais perigosos. Essa decisão isolada funciona basicamente como um botão de reset financeiro, apagando meses e às vezes anos de escolhas inteligentes. Pesquisas mostram que uma parcela enorme das compras acontece por impulso, especialmente quando a pessoa está num estado de estresse, cansaço ou ansiedade. Nessas condições, o cérebro racional perde força e o cérebro emocional acaba assumindo o controle. Você não está realmente escolhendo, está apenas reagindo a uma emoção momentânea. E reações, meu amigo, custam caro. Elas não consideram consequências, não avaliam o impacto futuro e não respeitam planos de longo prazo. O problema é que essas decisões emocionais raramente parecem graves no momento. Um gasto aqui, outro ali, mas somados ao longo do tempo criam um padrão de autossabotagem difícil de perceber. Muitas pessoas acreditam que precisam de mais renda, quando na verdade precisam de mais controle emocional sobre o dinheiro que já ganham, o dinheiro que já têm nas mãos. Por isso, liberdade financeira não começa em planilhas, aplicativos ou métodos completos. Tudo isso ajuda, mas vem depois. O ponto de partida real é aprender a se proteger da própria versão impulsiva de você mesmo. É reconhecer em quais estados emocionais você toma as piores decisões e cria barreiras para não. Você tem que criar barreiras para não decidir nesses momentos e aprender a pausar antes de agir, questionar impulsos e separar desejo imediato de necessidade real. Quando você entende que o maior inimigo da sua vida financeira não está no mercado, no banco ou no seu salário, nem no seu chefe, mas dentro da sua cabeça, tudo muda. A partir daí o dinheiro deixa de ser um problema técnico e passa a ser um problema comportamental. E problemas comportamentais, ao contrário do que muitas pessoas pensam, podem ser treinados, ajustados e superados com sucesso. Outra coisa que você precisa entender é que você precisa parar de destruir tudo que você construiu com uma única decisão burra. O padrão se repete
com uma precisão assustadora. A pessoa passa meses economizando, controlando gastos, fazendo escolhas inteligentes, né? E mantendo uma certa disciplina financeira. Tudo parece estar indo bem, as contas estão ótimas, então em um único momento de descuido a pessoa destrói todo o progresso com uma decisão emocional. Pode ser a troca do carro por um modelo acima do que você pode conseguir pagar, uma viagem feita para provar algo a alguém, um presente exagerado para aliviar uma culpa ou até mesmo uma compra impulsiva para compensar frustrações. Uma decisão só e todo o esforço anterior vai por água abaixo. O problema aí nunca foi querer coisas boas, não é isso. Desejar conforto, qualidade de vida e momentos agradáveis, isso é natural. O verdadeiro erro está no momento em que a decisão é tomada. Decidir sobre fome, cansaço, estresse emocional ou comparação social é um dos maiores sabotadores financeiros que existem. Nessas horas, o cérebro está buscando alívio imediato, não soluções inteligentes. E dinheiro gasto para aliviar a emoção raramente constrói alguma coisa duradoura. A comparação social agrava ainda mais esse quadro. Ver pessoas exibindo conquistas, viagens e bens nas redes sociais cria uma pressão sobre você. Você pode até não perceber, mas de repente gastar deixa de ser uma escolha racional e passa a ser uma tentativa de pertencimento ou validação. O cartão de crédito vira uma ferramenta para competir em um jogo que nunca termina. A solução para isso não exige força de vontade infinita, não é nada disso, tá? Nenhuma personalidade fria ou extrema, ela é simples, prática e extremamente eficaz. É pausa. Antes de qualquer gasto grande, pare. Não decida no calor do momento. Dê 2 dias, afaste-se do estímulo, durma, deixe a emoção baixar. Se depois desse tempo a decisão ainda fizer sentido com a cabeça fria, então siga em frente sem culpa. O que surpreende a maioria das pessoas é perceber quantos desejos desaparecem em pouco tempo. Aquilo que parecia urgente, indispensável, impossível de viver sem, acaba perdendo força rapidamente quando a emoção passa. A pausa funciona como um filtro que separa vontade momentânea de necessidade real. Liberdade financeira não depende de viver se reprimindo ou dizendo não para tudo. Ela depende de criar barreiras inteligentes entre emoção e gasto de dinheiro. Quando você impede que sentimentos momentâneos comandem as suas decisões financeiras, você protege todo o esforço que você fez até ali. E essa proteção, repetida ao longo do tempo, é o que realmente constrói estabilidade, segurança e liberdade. Bom, agora vamos falar sobre a grande mentira do um dia eu fico rico. Muita gente passa a vida inteira esperando o grande momento que vai mudar tudo. A ideia perfeita, o investimento milagroso, o negócio que explode do dia para a noite, ou até mesmo aquela oportunidade única que vai aparecer na hora certa. Essa narrativa é extremamente confortável. Por quê? Porque transfere a responsabilidade de você mesmo para o futuro e cria a sensação de que, enquanto esse dia não chega, não há muito o que fazer, é só ficar esperando. O problema é que, enquanto a mente conta essa história, o tempo realmente passa, e ele passa rápido e você não faz nada. A verdade é bem menos empolgante, mas infinitamente mais eficiente. Riqueza não nasce de um grande golpe de sorte, ela é construída a partir de decisões pequenas, repetidas diariamente, muitas vezes, e muitas vezes elas são entediantes, mas têm que ser feitas de forma consistente ao longo dos anos. Não existe um momento mágico que muda tudo de uma vez, isso até existe, mas é muito raro. O que existe é constância, disciplina e paciência. O dinheiro cresce da mesma forma que os juros compostos. No começo, os resultados parecem insignificantes. Você investe, economiza, aprende, melhora um pouco aqui, um pouco ali e nada parece acontecer. Essa fase é perigosa porque dá a impressão de que o esforço não vale a pena. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. Mas quem continua acaba entendendo uma coisa que é absolutamente fundamental. O crescimento não é linear. Ele é silencioso por muito tempo e acelerado depois.
Depois de alguns anos, aquilo que parecia inútil começa a fazer sentido para você. E mais tarde parece inevitável. Não porque houve um golpe de sorte, mas porque o acúmulo de pequenas decisões certas finalmente atingiu a massa crítica necessária. Quem começa cedo e mantém ritmo ganha uma vantagem enorme. Quem fica esperando o momento ideal quase sempre chega atrasado ou não chega nunca. Esse princípio vale para tudo na vida: investimentos, carreira, negócios, aprendizado e até saúde. Pessoas que constroem riqueza não estão constantemente mudando de estratégia, pulando de oportunidade em oportunidade ou esperando a nova tendência. Elas escolhem um caminho razoável e permanecem nesse caminho tempo suficiente para que o efeito do acúmulo faça o seu trabalho. Liberdade financeira, então, não é construída embaixo de holofotes, nem em histórias chamativas para as redes sociais. Ela é construída no silêncio, nos bastidores, longe dos aplausos. Enquanto algumas pessoas buscam fazer um espetáculo e ter validação externa, outros estão discretamente criando uma base sólida que vai sustentar escolhas que vão dar liberdade no futuro. A grande ironia é que, quando o resultado finalmente aparece, muitas pessoas em volta acabam chamando de sorte. Mas quem viveu o processo sabe, não foi tudo menos sorte, foi constância. Foi outro ponto vital aí que você precisa entender, é que quanto mais você ganha, mais cuidado você precisa ter. Olha só, um dos maiores inimigos da liberdade financeira é algo que muita gente só percebe tarde demais: a inflação do estilo de vida. Funciona assim, de uma forma aparentemente inofensiva. A renda aumenta e quase automaticamente os gastos aumentam junto. Um apartamento melhor, um carro mais novo, restaurantes mais caros, viagens mais frequentes e experiências mais sofisticadas. Cada melhoria parece merecida, e muitas vezes é mesmo. O problema é que quando todas essas melhorias acontecem ao mesmo tempo e sem critério, isso causa um impacto negativo. No fim das contas, o estresse financeiro continua exatamente o mesmo. Apenas muda de escala. É por isso que tantas pessoas que ganham muito dinheiro ainda se sentem presas, ansiosas e com medo de perder tudo. A renda sobe, mas a sensação de segurança não acompanha. Isso acontece porque renda não é riqueza. Riqueza é o que sobra, não é o que entra. Quando seus gastos crescem na mesma velocidade que a sua renda, você não está melhorando de vida, meu amigo. Você apenas passa a correr em uma esteira mais rápida. A pressão aumenta, as responsabilidades se acumulam e qualquer imprevisto vira um problema grande, muitas vezes uma catástrofe. A liberdade financeira se afasta justamente no momento em que parecia mais próximo. Cada real que você deixa de gastar não é apenas um real economizado, é um real que pode trabalhar por você. Isso você precisa entender. Um real investido ao longo do tempo se multiplica, gera renda e cria margem de segurança. O segredo não é viver mal, nem gastar o mínimo do mínimo, se privar de tudo, abrir mão do conforto. O segredo é não transformar todo o aumento de renda em aumento automático de padrão de vida. Simples assim. Existe uma diferença enorme entre escolher conscientemente gastar mais em alguma coisa que realmente importa e simplesmente elevar o nível geral de despesas simplesmente porque agora dá. Quando você leva o seu padrão sem critério, você cria uma base de gastos difícil de reduzir depois. Qualquer tentativa de voltar atrás gera sensação de perda, mesmo que isso seja necessário. Pessoas financeiramente inteligentes criam uma regra simples: quando a renda aumenta, uma parte desse aumento é automaticamente direcionado para investimentos, poupança mesmo ou construção de ativos. O estilo de vida pode melhorar sim, mas de forma gradual e planejada. Assim, a sensação de progresso vem acompanhada de segurança e não de medo. Olha só, da próxima vez que você ganhar mais, tiver um aumento ou fechar outros negócios, resista à tentação de gastar tudo. Aumente seus investimentos antes de aumentar os seus gastos. Essa decisão repetida ao longo do tempo é uma das mais poderosas para transformar renda em riqueza e trabalho em liberdade. Bom, agora você vai ver como encarar a realidade pode mudar tudo.
Muita gente acredita que é ruim com dinheiro, que simplesmente não leva jeito para finanças, que não sabe mexer com dinheiro. Mas na maioria das vezes o problema não é falta de capacidade, é medo. Medo de olhar para a conta bancária, medo de fazer contas, medo de descobrir verdades desconfortáveis sobre os próprios hábitos. Ignorar os números vira uma forma de proteção emocional, uma tentativa de evitar a ansiedade no curto prazo. O problema é que esse alívio momentâneo cobra um preço muito alto no longo prazo. Os números não julgam, não criticam e não humilham ninguém. Eles apenas mostram a realidade como ela é. E realidade, quando é ignorada, ela simplesmente não desaparece. Pelo contrário, ela tende a piorar. Quem evita olhar para a própria situação financeira vive no escuro, tomando decisões no impulso, sem referência clara de onde está ou para onde está indo. E quem vive no escuro não consegue mudar de direção com segurança, porque não sabe para onde ir. Encarar a realidade financeira é desconfortável no início, sim, especialmente se as coisas estiverem indo mal. Ver gastos desnecessários, dívidas acumuladas, assinaturas esquecidas ou simplesmente hábitos que drenam dinheiro dói no ego. Mas esse desconforto é temporário. O benefício de você saber isso é permanente. Porque a partir do momento em que você olha para os números com honestidade e encara isso, você recupera uma coisa essencial, que é o controle. Liberdade financeira não começa com fórmulas mágicas, investimentos complexos ou rendas extraordinárias. Ela começa com clareza, saber exatamente quanto entra, exatamente quanto sai e o que sobra e para onde o dinheiro está indo. Não precisa ser nada, nem um controle perfeito, sofisticado, precisa ser real. Uma anotação simples, uma planilha básica ou até um papel muitas vezes já é suficiente para iniciar esse processo. Quando você tem clareza, decisões melhores surgem naturalmente. Você percebe padrões, identifica desperdícios e entende onde ajustes simples podem gerar grandes mudanças. Mas o mais importante ainda é o dinheiro deixa de ser um monstro invisível e passa a ser uma coisa concreta, previsível e gerenciável. Se você criar o hábito de olhar para suas finanças uma vez por semana que seja, já estará muito à frente da maioria das pessoas. Não porque você se tornou um especialista financeiro, não é isso, mas porque deixou de fugir da realidade. Olha só, encarar os números transforma medo em informação e informação em poder de escolha. A partir daí, qualquer mudança fica possível. Bom, agora você vai entender um ponto vital. Pare de comprar sentimentos e comece a comprar liberdade. Você vai entender o que é isso. O maior erro financeiro que existe não está nos números, nos investimentos ou na renda. Está na tentativa constante de usar o dinheiro para resolver emoções. Eu já falei isso antes. Mas não são só emoções, é status, alívio, confiança, aceitação, pertencimento, felicidade, são muitas emoções, né? Como diria o Roberto. Nada disso se resolve no cartão de crédito, mas milhões de pessoas continuam tentando. Compram para se sentir melhor, para provar alguma coisa, para preencher vazios ou para escapar de sentimentos desconfortáveis. O problema é que dinheiro não foi feito para resolver emoções e quando ele é usado dessa forma, ele sempre falha. Compras impulsivas oferecem um prazer momentâneo, sim, quase como um anestésico emocional. Por alguns minutos ou horas, a sensação é boa, depois o efeito passa e o que fica é a fatura do cartão, a frustração e muitas vezes o arrependimento. Esse ciclo se repete porque o problema original nunca foi resolvido. Comprar algo novo não cria confiança verdadeira para você, não gera aceitação real e não constrói felicidade duradoura. Põe isso na cabeça. Apenas mascara o problema por um curto período. Existe uma diferença fundamental entre gastar e investir. Coisas geralmente perdem o valor com o tempo e em muitos casos criam dívidas. Por outro lado, ativos constroem futuro. Eles geram renda, segurança e opções. Cada real direcionado para ativos é um passo em direção à liberdade. Cada real gasto tentando comprar sentimentos é um passo para manter você no mesmo lugar. Por isso, toda vez que surgir a vontade de comprar alguma coisa, uma pergunta simples pode mudar tudo. Que sentimento eu estou tentando comprar agora?
Muitas vezes a resposta não tem nada a ver com o objeto em si. Se for confiança, o caminho não é consumo, é competência. Aprender uma coisa nova, melhorar uma habilidade, cumprir promessas consigo mesmo. Agora, se o sentimento for de conexão, dinheiro não substitui presença. Uma conversa, um encontro sincero ou um relacionamento fortalecido valem mais do que qualquer compra. Se for alívio, talvez o que você precise não seja gastar, mas descansar, cuidar da saúde mental ou reorganizar a sua rotina. Quando você aprende a identificar a emoção por trás do impulso, o poder de compra diminui drasticamente. Você deixa de tratar sintomas e começa a cuidar da causa, e isso muda completamente a sua relação com o dinheiro. Ativos valorizam com o tempo, sentimentos passam, quer você gaste dinheiro ou não. A diferença é que quando você gasta o dinheiro tentando comprar emoções, você perde dinheiro e continua com o mesmo vazio. Quando investe em liberdade, mesmo que a emoção passe, o seu patrimônio fica. A liberdade financeira fica fácil quando você entende isso. Porque a partir desse momento o dinheiro deixa de ser uma fuga emocional e passa a ser uma ferramenta consciente para construir escolhas, segurança e autonomia para o seu futuro. Bom, mas vamos lá. Agora a escolha é sua. Liberdade financeira não é um milagre, não cai do céu. É o resultado de parar de se sabotar. Bom, agora você já sabe o que precisa ser feito e a única pergunta que importa agora é: você vai fazer? Bom, e se esse vídeo te ajudou a enxergar um caminho claro para sua liberdade financeira, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe este vídeo com algum amigo que você quer ver prosperando e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!